Olá, boa tarde. Então esse é o vídeo explicando a minha solução do teste online 9 de física computacional. Eu fui sorteado aqui com o problema 6.7 do livro, que é da cadeia de resistores. Então a gente tem aqui, de acordo com o enunciado, uma cadeia de resistores nesse formato aqui, que você vai seguindo uma espécie, né, desses triângulos, que você sabe qual que é a ponta do começo, onde você recebe aqui a parte positiva da tensão, você sabe aqui como que é o final, e esse meio seria você continuar de forma periódica esse desenho, fazendo esses triângulos aqui, né? Todos os valores dos resistores são iguais, você pode considerar como valendo R, que ele fala aqui, e a tensão de entrada, esse V positivo aqui é de 5 volts, e o problema é encontrar qual que é a tensão em cada um desses nós que ele marca aqui, V1, V2, V3, Vn-2, N-1, Vn, que são esses pontos internos aqui do circuito. E aí, o que a gente faz aqui é usando a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff. Usando esses dois métodos, você vai meio que separando a partir desses pontos aqui e monta uma versão simplificada do circuito e usa as leis de Kirchhoff para falar que a tensão de entrada, de saída e tal tem que ser zero, e aí você monta um sistema linear, que é o descrito aqui. Esse sistema tem uma particularidade, que é os dois primeiros nós e os dois últimos nós, como eles têm esses dois resistores aqui e eles estão ligados à entrada e na saída, você faz uma simplificação e aí o primeiro, né, o V1, ao invés de ter essa expressão genérica aqui do meio, você tem 3V1 menos V2 menos V3 igual tensão de entrada. O V2 acaba tendo uma situação similar, que você não tem porque aqui nesse caso o que acontece é que o VI-2 ele não existe, né? Porque você começa com VI, só que o I, que equivale 1, ele daria menos VI menos 2 quando I é 1, daria um valor negativo, não faria sentido. Então você só tem essa parte daqui aqui em cima. Enfim, o segundo também é a mesma coisa, você não tem o I menos 2, só tem esse I menos 1. Depois, os valores que estão no meio aqui desse circuito, né, o miolo dele, você consegue calcular usando uma expressão genérica. Os dois últimos você tem a mesma coisa, só que o invertido, né? E na letra A, então, ele fala que a gente tem esse sistema e ele pede para a gente expressar esse sistema de equações daqui usando o formato matricial AV igual a W. A forma como a gente faz isso daqui é o seguinte, só para deixar claro, isso inclusive foi uma coisa que eu não sei, eu não entendi logo de cara, eu fiquei um tempão quebrando a cabeça. Isso daqui, os valores das constantes, né, é uma matriz quadrada, n por n, n sendo a quantidade de pontos daqui. Se isso daqui é uma matriz quadrada, só que se você olha aqui logo de cara, não tá uma matriz quadrada, né? E a ideia é o seguinte, você vai construir essa matriz quadrada n por n e vai preencher essa matriz inteira inicialmente com tudo zero, e aí, para esses valores que tem esses índices daqui com i, esses valores você vai preenchendo. E aí, no começo, eu fiquei olhando e não fazia sentido, mas aí depois deu estalo, né? Enfim, aí na letra B pede pra gente escrever um programa que de fato resolve, né, esse sistema, porque na letra A ele só pede pra gente descrever o sistema. Na letra B aqui então, ele pede pra gente calcular a tensão para cada VI e ele passa um N igual a 6. E ele fala aqui como dica que os valores das tensões dos nós intermediários eles têm que estar entre 0 e 5 volts, né? Obviamente. Enfim, a letra C depois pede para fazer a mesma coisa que a letra B, só que com uma quantidade de 10.000 nós. E ele também fala aqui que não daria para não dá para calcular isso usando uma ferramenta padrão da linguagem, né? E pede para a gente usar esse arquivo
que ele passa, que é o banded.py, que seria você montar uma matriz de banda e, né, você usa essa informação que dá uma matriz de banda, né? Ou seja, uma matriz que você tem na diagonal, você tem valores acima e valores abaixo, né, de uma forma consistente, e o resto é tudo zero. Você tem uma faixa, né? Por isso o band. E aí você usa isso para poder calcular a solução desse sistema de uma forma mais rápida. Bom, agora partindo para a minha solução, eu transcrevi aqui o enunciado do problema, eu só não coloquei aquela figura, mas todo o resto aqui está igual. Então, já partindo aqui para o problema. Espera, deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Acho que assim fica melhor. Então, na letra A é o seguinte, o item A então pede para a gente montar aquela matriz A com base naquele sistema. A matriz A então, ela tem as constantes. Então, por exemplo, aqui tem 3, menos 1, depois embaixo menos 1, mais 4, menos 1, enfim, essa seria a matriz A. Aí, como é que eu fiz aqui? A matriz A então, se a matriz A na posição I, eu criei aqui essa função que para a linha I, eu tiro uma fatia de I menos 2 até I mais 2, e isso pega para mim 5 valores, né? E para esses 5 valores... Eita, foi mal, tocaram uma corneta aqui. E aí para esses 5 valores que eu estou fazendo esse slicing, eu vou lá e coloco os números daqui. Esses números que são sempre os mesmos, né? Menos 1, 4, menos 1, que é essa linha do meio daqui. Beleza? Então, eu criei aqui uma função chamada problem, que recebe um n, que é a quantidade de nós, né? E esse v_p, que é a tensão positiva, né? E eu estou assumindo que a tensão de saída vai ser 0. Obviamente, acho que essa é você tem que assumir isso para poder conseguir resolver o sistema, né? E aí, esses valores daqui são os valores da primeira linha, que eles são diferentes, então você tem que definir na mão. A segunda linha também são valores diferentes, tem que fazer na mão, que é esses dois daqui de cima, né? Depois, essas duas linhas daqui, elas aplicam essa função AI, passando a matriz A e alterando o valor de I como argumento, e ele faz isso para a terceira linha até a linha N-2. Aqui é um 3 porque Júlia tem o índice baseado em 1, não em 0. Então por isso que é o 3 e os conjuntos em Júlia eles são inclusivos, né? Então 3 incluindo 3, N-2 incluindo N-2. Depois essas duas últimas linhas aqui de baixo são para preencher esses dois sistemas daqui, essas duas equações daqui de baixo. Então a partir daí eu tenho a função, a matriz A. Depois a matriz W, ela é basicamente um vetor que tem n posições, nas quais as duas primeiras valem a tensão de entrada. Depois eu retorno o valor de A e o valor de W. Aqui embaixo então eu faço uma chamada, deixa eu deixar assim que fica mais fácil de ver. Eu faço uma chamada do meu problema passando o n igual a 6 e a tensão de entrada igual a 5. Então a matriz A, ela dá isso daqui, que é justamente a matriz de banda que a gente estava prevendo, e o W, que é o vetor, né, do resultado de cada uma das equações, do lado direito da igualdade, ela é igual a isso daqui. Show! Então a gente conseguiu definir aqui o que ele queria, né, o A e o W. V não definir porque não faz sentido aqui para o que a gente quer, né, para o método computacional. Na letra B ele pede para a gente resolver esse sistema. Então Júlia tem um operador aqui que é o left division, que é a backslash, a barra invertida. E se você passa uma matriz e um vetor para ele, ele resolve o sistema. Então eu passo aqui a matriz A, vetor W com esse operador, e aí ele me dá essa resposta aqui, esses números. E esses números são a resposta a solução do sistema. Então,
V1 vale isso daqui, V2 vale isso daqui, V3 isso aqui, V4, por aí até V6. Aí eu plotei isso daqui, tinha que dar uma reta mais ou menos ali de 5 até 0, né? Tinha que estar dentro desse limiar. Deu próximo do que a gente estava esperando, porque tem que lembrar que quando você faz essa conta usando as leis de Kirchhoff, você tem que zerar a tensão no final do circuito, né? Quando você vai resolvendo. Então você tem que meio que esperar que dê algo nesse formato daqui. A letra C pede para calcular com n igual a 10.000. E ele fala que a função solve padrão, que no nosso caso aqui é só esse operador, ele não consegue resolver, mas eu sou teimoso. E aí eu fiquei em dúvida, né? Será que não resolve mesmo? Aí eu testei, né? Não custa nada. Aí eu criei aqui o problema com 10.000 entradas, passando a tensão igual a 5. Ele me retorna aqui essa matriz. Deixa eu clicar aqui de novo. Ele me retorna aqui a matriz, eu tenho aqui as quinas da matriz nesse formato, então todo esse grupo daqui seria o canto superior esquerdo, canto superior direito aqui, enfim, são os 4 cantos da matriz, e aqui embaixo eu tenho o vetor W. Depois eu rodo aqui a função, o método que resolve mesmo de fato, e eu tenho aqui todos os valores, se você vir aqui, tem 10.000. Mas aí tem um problema, né, que resolver não necessariamente é suficiente, na maioria dos casos. A gente quer resolver com elegância, quer resolver com velocidade. E nesse caso, tem aqui ele mostra aqui o tempo que demorou para fazer isso. E essa operação demorou 18,2 segundos. 18 segundos é bastante tempo aí para rodar, né? Eu já tinha rodado antes, quando não estava gravando, com menos coisa acontecendo aqui no computador, no momento eu estou rodando outro programa, e tinha demorado 15 segundos, que ainda é bastante tempo. E a gente não gosta de ficar desperdiçando recurso da máquina quando tem uma forma melhor de fazer. A forma melhor de fazer, segundo o livro, eu tenho o livro, a parte aberta aqui. Tem esse arquivo, que ele até comenta, né, no item C aqui embaixo, ele dá a dica. Cadê? Pra gente usar, né, esse arquivo que está no apêndice E do livro. Então, esse daqui é o arquivo, o banded.py. E aí, o que esse código aqui faz, né, ele faz uma eliminação gaussiana, faz a decomposição, um monte de coisa aqui, justamente para você conseguir representar essa matriz de um jeito melhor. E aí esse outro jeito que você representa a matriz, na hora que você joga numa função que faz o cálculo da solução do sistema, ele consegue, explicando aqui de uma maneira mais coloquial, o programa consegue tomar atalhos, né? Então ele faz menos conta para conseguir chegar no mesmo valor, tomando que é uma matriz esparsa. Esse arquivo está em Python, eu não estou fazendo em Python, estou fazendo em Julia, e por mais que a sintaxe de Julia seja muito parecida com a do Python, seria praticamente só copiar isso daqui, a função copy, aqui length ficaria length, o jeito que você faz o for é quase igual, mas enfim, eu achei melhor não copiar esse código daqui, não copiar no sentido assim, né, traduzir, eu achei melhor usar uma biblioteca que já existe, que já está implementada, que faz esse tipo de coisa, e não é por preguiça. A decisão que eu tomei foi baseada no seguinte: a pessoa que escreveu a biblioteca, ela tomou vários cuidados que eu não teria condição de tomar agora. Por exemplo, quando você vai fazer acesso a uma matriz, existe uma implementação de que se você percorrer essa matriz pelas colunas e não pelas linhas, que é o jeito mais natural, o programa fica mais rápido. E tem vários outros detalhes assim de implementação relacionada com hardware que não são detalhes naturais, né? Não são coisas relacionadas com a matemática do problema ou com a física do problema. É um detalhe de implementação que eu não, enfim, eu não estou nesse momento interessado em ter que estudar e gastar todo um tempo aqui, sendo que existe a biblioteca, né? Então, eu fui procurar na internet para ver que tipo de solução que existia.
E aí existe esse pacote aqui chamado Banded Matrices, .jl, que é uma biblioteca toda escrita em Julia, que toma todos esses cuidados, né, de implementação para ser rápido. E aí tem essa função aqui, que ela é o construtor da estrutura de dados que ele cria, que é uma matriz esparsa, que você passa dois argumentos, né, para esse Banded Matrix. Você passa a matriz em si, que aqui é uma matriz de zeros 5 por 5, e aqui você passa quantas bandas você tem em volta da diagonal principal. Aqui a diagonal principal é essa que eu estou selecionando aqui, tá vendo? Essa é a diagonal principal. Então você tem um abaixo, que é essa daqui, e você tem dois acima, que são essas duas aqui, tá vendo? Então você tem tipo a diagonal principal, uma, entre aspas, diagonal abaixo e duas acima. Então você consegue definir essa matriz do tipo banda dessa forma aqui com essa biblioteca. Então, vamos lá para a nossa implementação. Aqui. Então eu crio a matriz, eu passo A2, só para relembrar. A2 é essa matriz que não é uma matriz do tipo banda no sentido estrutura de dados interna, né? Ela é uma matriz normal, em que eu tenho de fato os valores zeros aqui. Quando eu passo para o construtor dessa estrutura de dados nova, do tipo Banded Matrix, repara que tem uns pontinhos aqui, né? E ele converteu a minha matriz para uma matriz do tipo banda, que tem aqui uma série de valores que ele coloca o pontinho só para a visualização ficar bonita. E o operador, eu acho que ele mostra em algum lugar aqui, eu acho que ele mostra na verdade no GitHub. Deixa eu abrir aqui. Que quando você usa essa biblioteca, os operadores padrão, eles são acrescentados aqui, ó. Aqui a última linha, ó. Ele chama uma versão otimizada dessa operação matriz vetor, que é a solução de um sistema linear, né? Esse operador aqui, left divisor. Então o que ele faz é, como eu estou dividindo com um tipo diferente, Julia tem uma espécie de sobrecarga de função, que a gente chama de multiple dispatch, que você tem a função, um conceito abstrato, vários métodos, que são implementações para cada um dos tipos que você pode chamar. Então, como A é um tipo diferente, um tipo Banded Matrix, o que ele faz é chamar uma função que tem o mesmo caracterzinho aqui da divisão esquerda, e aí ele chama uma função otimizada. Essa função otimizada retorna a mesma coisa que o caso anterior. A diferença é que essa linha aqui, que é a mesma coisa, rodou em 945. Rapaz, eu esqueci o que esse mi significa. Eu acho que é micro. Não lembro, mas é a letra grega mi. Mi segundos. Acho que é micro. Enfim, não demorou nem um segundo. Foi bem mais rápido para dar o mesmo resultado. Então a gente pode ver que, de fato, quando você faz essas técnicas mais avançadas ali de álgebra linear para você poder mudar a forma como você representa a matriz e fazer essas contas com essa lógica melhorada, faz realmente muita diferença. E aí, só para finalizar, eu plotei essa informação aqui, né? Eu plotei esse vetor de valores e a gente vê que dá de 5 até 0, que é um valor que a gente espera para os valores das tensões, porque, como a gente sabe, né? Quando você calcula o sistema, você meio que calcula de um jeito para, no final, a tensão que sai, né, ela tem que ser 0. Então, o último valor aqui, ele vale 0, o primeiro vale algo muito próximo aqui de 5. Então, né, o primeiro é esse valorzinho aqui, e o último é um valor bem próximo de 0. E é um valor esperado porque você vai meio que consumindo essa tensão conforme vai passando pelo circuito. Então é isso. Essa é a minha solução do problema 6.7. Do problema 6.7 do último teste online de física computacional.
Então é isso.